E aí, galera, chegamos para nossa live de redação, aquela ansiedade, chegou a semana do Enem, finalmente ou não, mas a gente chegamos juntos, estamos aqui para maratonar muito conteúdo para vocês esta semana, então boa tarde a todas e todos, super beijo, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a esta live de redação. Aquele assunto que a gente tem aquele frio na barriga, né? Meu Deus, eu já tava aqui, só espiando vocês falarem, será que vai ser esse tema? Será que não vai ser? Mas calma que a gente vai chegar lá. Primeiro dá uma boa tarde aí pra mim, Tânia, eu já tô vendo. E aí, galera? Como é que vocês estão? Finalmente estamos aqui para mais uma live de Red. Ai, obrigada pelos elogios, gente. Até passei um negócio assim para deixar minha boca mais vermelhinha para encontrar com vocês aqui hoje à tarde. Então, olha só. Hoje é o dia, hein? Essa semana, na verdade, esta semana e na semana que vem a gente vai estar se preparando muito para o Enem. E nesta semana, que é toda de humanas, de redação, de ciências humanas, linguagens, estamos aí com um monte de material para vocês. E antes de começar, eu já quero falar um negocinho, hein? Depois de todas as lives do dia, vocês têm simulado, tá? Então, simulado no final do dia, coloca na agenda aí, tá? Quem quiser o material das nossas aulas, o material que eu vou passar aqui para vocês, o material que Laura já passou, Eduardo, todo mundo que vai passar o material aqui para vocês, slide, é só vocês pegarem no grupo do WhatsApp. Tem o link na descrição aqui para vocês entrarem nesse grupo do WhatsApp para pegarem esse material, tá? Então não esquece, link aqui embaixo para vocês acessarem esse material, beleza? E aí, Tânia para íntimos, todo mundo pode me chamar de Tânia, não tem problema. Que sucesso! Galera, como é bom estar aqui, tô muito empolgada. Quando chega a semana do Enem, eu fico, meu Deus, chegou a redação. É óbvio que vocês também ficam nessa, né? E a gente está aqui hoje para revisar a estrutura da dissertação e, é claro, para a gente falar de tema. Como eu falei, eu já vi vocês aí falando sobre possíveis temas, vocês discutindo aí possíveis temas. Meu Deus, tem tanta possibilidade, mas o maior segredo é conseguir solucionar o tema que apresentarem para vocês e, obviamente, ter ideias bacanas de informações. A gente vai falar, salve para todo mundo! Beijo. Pode me dar o like aí, pode me dar o like, chuva de like, por favor, chuva de like, vou até fazer uma pose. Chuva de like. Então tá, eu sei que a redação deixa vocês com aquela borboleta no estômago e é para isso que eu tô aqui, é para ajudar vocês a dar aquela respirada. Lembrem, vamos respirar. Duas coisas, respirar e tomar água, tá? A gente vai fazer junto nessa live hoje, tomar água, minha água já tá aqui, e dar aquela respiradinha funda, beleza? Para começar a falar de redação e para começar a lembrar da nossa estrutura, mais importante do que qualquer outra coisa, é termos consciência das competências, porque vocês serão avaliados por 5 competências que vocês já conhecem muito, mas vale dar aquela relembrada do que tem de importante em cada uma delas, certo? Então, olha só, competência 1, aquela C1 de respeito que tem a ver com gramática. Prof. Lauro vai falar com vocês, vai ter live mais adiante nesta semana para falar sobre essa competência 1 com vocês. Mas a competência 1, ela está preocupada com a modalidade escrita da língua portuguesa. E gramática é aquela ansiedade, né? Porque a gente sempre tem aquele receio de errar demais, de perder muito ponto por gramática. E aqui eu já tenho uma dica para vocês. Olha o que vocês vão fazer no domingo. É isso aí, dá like. Criticar, calma que nós vamos falar sobre isso. A gente vai falar sobre tudo isso. Ô galera, olha só. Na gramática, obviamente, além de vocês saberem das regras, tem uma técnica para a gente conseguir identificar com mais facilidade os erros que a gente comete. Como que é essa técnica? Domingueira, vocês vão chegar lá, vão folhear toda a prova de linguagens, certo? Lembrem que essa prova de redação tá logo após a prova de linguagens. E lá vocês vão encontrar o tema. Ai, meu Deus, eu já tô até me ajeitando pra isso, que eu tô nervosa! Imagina vocês. Tô animada. Eu tô animada porque vai ser legal, vai ser bom. Vocês vão arrasar, eu tenho certeza. E aí vocês vão se deparar com esse tema, vão ler os textos de apoio com uma canetinha na mão, vão ler a frase do tema e vão dar foco pro tema.
que vai acontecer a partir disso? Você vai anotar todas as informações que vêm na tua mente aí de ideias em relação a esse tema. Anotou todas as ideias, o que vai acontecer depois disso? Você vai selecionar as melhores e vai construir sua relação de teses. O que você vai discutir no parágrafo de desenvolvimento 1 e o que você vai discutir no parágrafo de desenvolvimento 2. Então aí você já decidiu tudo. As 3 informações que você vai usar na sua redação, uma para introdução, uma para a tese 1 do desenvolvimento 1, uma para a tese 2 do desenvolvimento 2, tá? Pulou os slides sozinha, ainda bem que tu avisou aí. Peraí que eu tô voltando. Peraí que eu estou voltando. Meu Deus, mas pulou muito. Deu, voltamos. Vou largar o passador, tá? Voltei, galera, voltei. Título não é obrigatório, a gente vai falar sobre isso, ok? Olha só. Então você vai fazer o seu esqueminha. Na introdução vou usar isso, no D1 vou usar isso, no D2 vou usar isso. Beleza? Vai fazer o seu roteiro. E aí você vai começar a fazer o seu rascunho. Dá-lhe no rascunho, terminou o rascunho, volta para a prova. Vai folhear a prova e vai fazer o restante da prova. Escuta o que eu tô falando. Faz o rascunho, larga esse rascunho e dá-lhe lá fazer a prova. Por quê? Porque assim você vai esquecendo um pouquinho do que você escreveu, você fica distante do seu texto e quando você voltar lá na finaleira do seu tempo de prova, você vai fazer a correção da modalidade escrita formal. Aí você vai ler o seu texto para fazer a sua correção da sua redação. Porque aí você vai estar já esquecido do que escreveu e vai conseguir identificar muito mais os erros que você cometeu. Tá bom? Começar a prova com redação. Antes, o ideal é começar pela redação. Vou dar uma outra opção, tá? Obrigada. Olha só, eu vou dar uma outra opção também para vocês. Eu não quero começar pela redação porque o meu coração vai estar saindo pela boca. Você pode abrir a prova de redação e já descobrir o tema. Deixar esse tema trabalhando paralelamente ali na tua mente. E ir fazendo alguma outra prova, faz alguma matéria. Sei lá, vai fazer a prova de filosofia, vai fazer a prova de história, vai fazer geografia, vai fazer linguagens, faz alguma outra matéria, tá? Não fica com medo não, que vai dar tudo certo, tá? Vai fazendo a prova, enquanto isso, paralelamente, teu tema tá ali trabalhando. Enquanto isso, tu vai fazendo a prova para dar uma acalmada no estômago, na borboleta no estômago, dar uma acalmada no coração. Também é uma opção. Ou tu chegou, papo, um rascunho, ou tu chega, vai fazendo alguma outra prova, mas depois já faz o rascunho. Por quê? Rascunho da redação tem que ser feito no primeiro tempo de prova. Por quê? Para te poder garantir esse texto. Se tu for fazer o teu rascunho de redação lá no final, lembra que no primeiro dia é bem densa a quantidade de leituras da prova. Tu vai ter feito prova de linguagens, toda a prova de ciências humanas e tu ainda vai ter que construir uma redação inteira. Então você vai estar bastante cansado. Por isso que é bom no primeiro momento de prova fazer esse rascunho e depois no final você volta para corrigir, tá? Lembrem disso que eu tô falando para vocês. Tá? Tem gente que gosta de ler o tema e deixar ele fluindo na cabeça. É isso mesmo. Tá bom? Os outros critérios, as outras competências pelas quais vocês são avaliados são competência 2. O quanto vocês discutiram o tema de forma coerente e se vocês cumpriram com o tipo de texto. O tipo de texto é dissertação argumentativa, onde vocês têm que apresentar soluções na conclusão. Certo? 1 horinha para fazer redação, isso mesmo, calma, presta atenção aqui, ó. Adequação ao tema e ao tipo de texto. Texto, dissertação argumentativa, lembra que você vai fazer 4 parágrafos. Lembra que você não precisa colocar o título como perguntaram aí. Lembra aí que você vai ter uma estrutura onde você, na conclusão, apresenta soluções. E para vocês evitarem ao máximo a pessoalidade, que é escrever em primeira pessoa. Nada de eu e evitem muito o nós. A nossa sociedade, não, a sociedade brasileira, certo? Então tudo isso é o seu distanciamento para evitar o que a gente chama de pessoalidade. Temos a C3, a competência 3, que é para avaliar o nível de informatividade e o nível de argumentação de vocês. Essa parte, ela vai ser usada nos desenvolvimentos do texto de vocês, certo? Os desenvolvimentos, eles contêm informações, fatos, opiniões e argumentos que vocês vão ter selecionado antes, naquele planejamento. Gente, eu vou falar tudo isso, certo?
Vamos respirar. Eu falei que a gente ia fazer duas coisas, que a gente ia respirar e que a gente ia tomar água. Colocar a partícula E na conclusão. Gente, calma. Olha só. Dá uma respirada. Vamos por partes aqui, vamos por partes, vai dar tudo certo, eu vou responder. Se eu acho que vale fazer alguma redação esta semana, no máximo uma, não adianta fazer várias. Eu acho que mais vale estudar os eixos temáticos que eu preparei aqui para vocês. Então a C3 vai avaliar o nível de informações que vocês têm na redação e o nível de discussão. Se tem uma coisa que é certa para os corretores do Enem é o quê? Não adianta largar informação no texto e não interpretar. Olha aqui, ó. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar. A interpretação ela é muito importante. Então, lá no desenvolvimento, você vai trazer uma informação para comprovar uma tese. Na sequência, você precisa explicar, você precisa interpretar, ok? Tá, eu posso inventar informações ou serei presa por isso? Presa não, mas pode perder pontos, tá? Pode perder ponto porque o corretor ele tem um tempo hábil para estudar o tema até essas redações pararem na mão dele e, obviamente, ele tem envolvimento ali, ele conheceu o tema, ele tem uma noção de mundo, de informação, então cuidado com essa questão de informações. Você pode usar, sim, letra cursiva, você pode usar a letra bastão, letra de forma, tá bom? Fica tranquila que dá. Certo? Ó, C1, gramática, C2, adequação ao tema e à estrutura do texto, C3, informações e argumentação, C4, coesão e coerência. O que é coesão e coerência? É você conectar as ideias do seu texto, é você usar conectivos, é você usar sinônimos para o tema. Para você garantir a adequação ao tema, é importante você mencionar o tema nos 4 parágrafos. Então, no domingo, quando vocês chegarem lá, vocês vão pegar a frase do tema, vão pegar o núcleo dessa frase, onde tem o tema de fato, e vocês vão pensar em sinônimos que deem conta de repetir o tema. Em uma vez da redação, você menciona a expressão igual à proposta da redação. Nas outras 3 vezes, você usa sinônimo, ok? Sobre os dados da coletânea. Gente, conforme edital e conforme manual de corretores, não são aceitas cópias das informações. Ou seja, você não pode ir lá e na maior cara de pau copiar exatamente como está lá. Mas você pode fazer o que é chamado de paráfrase, que é mencionar com as suas próprias palavras algumas informações que estão no repertório nos textos de apoio. Tá? Maria, o pingo no i, ele tem que ser só um pinguinho, ele não pode ser um círculo, certo? Então você tem que cuidar com esse pingo no i, tá bom? Sim, 26 slides, gente. Respira que vai dar boa. Coesão e coerência, então, é sinônimo de tema, é usar conectivo, é usar elementos articuladores, é tudo isso. E a competência 5, a famosa proposta de intervenção, que é principalmente sobre o que a gente vai falar neste momento. Tá bom? Ó, é feio pôr estrangeirismo no texto? Estrangeirismo não é o ideal, mas se você quiser usar uma vezinha ou outra, você pode usar colocando aspas nessa palavra de outra língua, tá bom? Com certeza é necessário ler os textos de apoio. Por quê? Porque você, ao ler os textos de apoio, você tem uma noção de quais são os assuntos mais recorrentes dentro dos textos de apoio. Sabe por quê? Lembra na versão do ano passado, estigmas relacionados às doenças mentais? Galera não sabia o que era estigma, ficou muito nervosa com o significado dessa palavra. E o que aconteceu? O texto de apoio 1 trazia o significado da palavra estigma. Então, é muito importante ler os textos de apoio, tá? Sobre o texto de apoio já falamos, vocês podem no máximo parafrasear, nada de copiar de forma idêntica. Dissertação argumentativa e propositiva, vocês já sabem. Sobre o título ele é facultativo, então você não precisa colocar. Se você faz muita questão de colocar esse título, você vai colocar o título na linha 1 da sua folha de redação, de preferência centralizado nessa linha 1, e já na linha 2 começar a sua redação, tá bom? Os simulados estarão disponíveis no final do dia, galera. Depois das lives todas que rolarem, vocês vão ter os simulados, ok? Bullying não precisa ter aspas, porque já está no dicionário da língua portuguesa, para quem está perguntando aí. Se está o mesmo repertório em 2 parágrafos distintos,
Se for filosofia, filosofia, não tem problema. Agora, se for Aristóteles, 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 daí simplesmente é muito repetitivo. Gostei dessa hashtag aí, hein? Aumenta o Pratanai. Galera, então título facultativo na linha 1, ok? Se não quiser colocar, tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Número de linhas da redação de vocês, de 8 completas a 30 linhas, tá? Então são 30 linhas no máximo, dá pra fazer 30 linhas tranquilamente, porque tem bastante coisa pra falar. Vocês vão fazer aí 4 parágrafos, certo? E tem que cuidar com 2 coisas. Início de parágrafo, espaçamento, bota esse dedinho aqui, ó. Bota esse dedinho aqui, ó. Um desse tá bom. Vocês estão falando aí sobre os textos de apoio. Já falei, vou falar de novo. O nome dessa mulher, dessa prof, é Tanai. Vou falar. Gente, dedinho aqui, certo? Para começar o parágrafo. Margem, não passa da margem. A margem é um limite. Não passem da margem. Não desenhem na folha. Não façam rabisco, não façam flecha, não façam flor, não façam coração. Isso tudo leva a nota 0. Cuidado com isso. E caso você erre na hora de passar a limpo, vamos supor que você tá lá escrevendo a palavra família e sem querer escreveu família com LH, além de você dar aquele berro interno, você vai riscar de forma equilibrada, um risquinho discreto. Se quiser, coloca entre parênteses e segue a vida, só vai, tá bom? O pessoal tá perguntando muito aí sobre a questão das informações, posso usar as informações dos textos de apoio na minha redação? Você não pode copiar exatamente como está lá no texto de apoio, mas você pode fazer uma paráfrase, beleza, galera? Fechou? O mindinho é pequeno, né? Vai botar o mindinho. Sobre letra, tem muita letra pequena que não tem problema. Lembrem que o corretor lê no computador. Então, mas ele tem uma ferramenta que ele pode dar zoom para corrigir. Vamos falar da estrutura agora para a gente chegar finalmente no detalhamento e na conclusão, para a gente arrasar na conclusão. Se liga aqui, ó, toma água aí, vamos lá. A introdução da dissertação de vocês. Você vai fazer aí aproximadamente 6 linhas de introdução. A introdução, ela tem um caráter, uma característica, que é contextualizar, preparar o terreno para apresentar o tema, obviamente apresentar o tema e apresentar tese 1 e tese 2. Então, sempre que pensar em introdução, pense em 3 momentos na introdução, ok? Eu vou falar sobre o detalhamento, Luísa, calma que nós vamos chegar lá. A introdução, então, ela vai conter 2 ou 3 momentos. Primeira coisa, você prepara o terreno, contando alguma história que tenha relação com o tema. Depois, você apresenta o seu tema e apresenta a tese 1 e tese 2. E, se quiser, pode fazer uma frase final, aquela frase reflexiva, tá? Na folha de rascunho não tem problema. Pode desenhar na folha de rascunho, mas na folha oficial de jeito nenhum, porque isso zera a redação, ok? Ô galera, olha só, o número de linhas que eu tô dizendo aqui é aproximadamente, então não é um número fixo. Você pode ter aproximadamente 6, você pode ter 5, você pode ter 7, você pode ter mais, mas isso é um número aproximado, ok? Então a sua introdução ela vai ter 3 momentos. Geralmente tem gente que gosta de fazer uma frase final, onde na frase final faz assim: logo, medidas são necessárias para mitigar essa problemática, tá? A introdução, então, é isso, é você apresentar o assunto, é você oficializar o tema, é você apresentar as problemáticas que você vai discutir ao longo do seu texto. E aqui a gente tem o desenvolvimento, a estrutura de desenvolvimento também tem mais uma coisinha, tá? Os 2 desenvolvimentos, eles têm a mesma estrutura que vocês estão vendo aqui, tá? Olha só esse lance. 2 desenvolvimentos, vocês vão fazer exatamente a mesma coisa em cada um dos 2. O que são exatamente essas 2 coisas? Você vai ter 3 momentos de novo no desenvolvimento. Primeira parte do desenvolvimento, você vai fazer o que a gente chama de tópico frasal. Você vai introduzir o assunto daquele parágrafo. Cabe mencionar, em primeiro lugar, que tal, trouxe o assunto. Depois que você introduziu o assunto, você vai fazer a comprovação. O que é essa comprovação? É trazer alguma info em relação à sua tese que você apresentou no seu tópico frasal. E, obviamente, você vai fazer uma reflexão.
Nunca, never, você larga a informação e não reflete, tá? Nunca você coloca a informação e não reflete. Para erros de escrita, tem que passar um traço em cima e escrever a palavra certa logo em seguida. Exatamente. Então, no desenvolvimento, você introduz o assunto, você comprova esse assunto e você faz uma conclusão a respeito da tese. Vamos supor que eu esteja lá falando sobre o tabagismo. E eu quero discutir na minha redação que o tabagismo ele é fruto de um hábito histórico que se perpetua no século XXI em meio à sociedade do espetáculo. Então, no meu desenvolvimento 1, estou falando sobre questão histórica. Cabe mencionar em primeiro plano que o consumo do cigarro é fruto de outros séculos. A exemplo disso, é possível destacar o filme tal, que mostra o personagem lá. Isso representa, daí eu faço uma reflexão. Logo, a história tem raízes amargas e frutos ainda piores. Dramática. Novela mexicana Feelings, fiz um drama para depois eu solucionar esse problema. Tá bom? Então eu fiz 3 momentos de desenvolvimento. Desenvolvimento 2 vai fazer a mesma coisa. Os mesmos 3 momentos, só que agora sobre a questão da sociedade do espetáculo, na minha redação de tabagismo. Para além das raízes históricas, para além de outros séculos, ainda é possível destacar uma sociedade baseada no espetáculo. Nesse sentido, o filósofo francês Guy Debord dizia que a sociedade tem o hábito de espetacularizar a sua vida. E aí eu começo a construir minha linha de raciocínio sobre isso e depois eu faço uma conclusão a respeito disso, tá? Estrutura tríplice de desenvolvimento. Só que agora a gente vai para uma parada que é a mais importante que vocês estão me pedindo aí, que é o quê? É a conclusão, né? É o detalhamento. Eu fiz muita coisa aqui para vocês para essa conclusão. Chegou a agora onde entra os pontos finais do desenvolvimento. Como assim que pontos finais, meu Deus? Onde entra os pontos finais? Seja mais específico, Victor. Nos desenvolvimentos, boa pergunta, olha lá, 7 linhas mais ou menos cada um, ó. 7 mais 7, 14, mais 6 dá 20, fiz a conta antes em casa, hein? Mais 10 da conclusão, fecha 30. É óbvio que isso aqui não é uma coisa fechada, você pode fazer mais, você pode fazer menos, tá bom? Vou mostrar uma redação para vocês perceberem sobre essa questão, tá? Microfone chiando, cuidado para não bater no microfone. Eu não tô batendo no microfone, pessoal, meu cabelo tá para trás. Calma, a gente mexeu, acho que agora deu. Travou, caiu, eu tô aqui. Que dislike, pode dar like pra mim. Me dá like. Quanto tempo de prova? 1 hora. Vou falar mais da reflexão, gente, eu vou mostrar uma redação pra vocês. Não é informal ser dramática. O drama, a metáfora, às vezes, não é toda hora, né? Se for toda hora, vai cansar. Quanto tempo de redação? 1 hora, 1h30. Sim, voltou, né? Voltou, agora deu boa. Ei, vamos aqui? Depois eu vou falar mais sobre a reflexão. Vocês estão perguntando um monte, eu vou mostrar uma redação. Conclusão com aproximadamente 10 linhas. Vai conter 3 momentos. Gente, aqui, presta atenção. Olha pra mim, olho no olho aqui. Olha aqui. Respira um pouco. Presta atenção aqui. Conclusão, 3 momentos. Primeiro momento, reconhecimento da necessidade de resolver o problema. Portanto, urgem medidas para mitigar a problemática do analfabetismo. Urgem medidas para resolver a questão do analfabetismo. É a mesma frase, você só vai encaixando. Fez essa frase, reconheceu a necessidade de resolver o problema, só dá aqui, ó, soluções. Aqui nós vamos para um lance. É isso que eu preciso que vocês prestem muita atenção no que eu vou dizer. A solução de vocês, geralmente a gente vai solucionar o quê? Os 2 problemas que vocês destacaram no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. Confere? Então, o que vai acontecer? Que horas vai começar a live da redação? A live da redação é agora, meu amor. Maria, sou eu. É aqui a live da redação.
Presta atenção aqui, ó. Soluções. Você vai dar suas soluções. Vamos supor que eu estava lá fazendo minha redação de tabagismo, dizendo que é um problema histórico que se mantém ainda hoje e que eu tenho aqui embaixo no desenvolvimento 2 a questão da sociedade do espetáculo. Eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer duas soluções, duas frases separadas, uma para resolver o problema do D1 e outra para resolver o problema do D2, certo? Ou eu posso fazer um bloco só de frase para resolver os dois problemas apontados nos desenvolvimentos. Confere? Então eu posso fazer isso, ok? Fechou? Então eu posso dar solução, uma frase para o D1, uma frase para o D2 ou um bloco de frase para resolver os dois problemas. Corretor de Enem vai avaliar a primeira solução pronta, perfeita, completa. Então investe na tua primeira solução ou faz uma só bem completa. Quando tu vem com a segunda solução, se a primeira já está completa, já era, o corretor já está te avaliando por essa. Então é isso. Precisa detalhar? Sim, aí é que vem, por isso que vai chegar a 10 linhas. Olha o que vocês vão colocar na solução. Quem vai resolver, ou seja, quem é o agente, o que será feito, qual é a ação que vai ser feita, como o meio de solução, então, a atuação é investir em planejamento urbano, beleza, mas como? Como que eu invisto em planejamento urbano? Qual é o objetivo? Qual é o efeito disso? Quarta coisa. E o quinto elemento, o detalhamento de um dos itens anteriores. Você vai detalhar sua ação, dar o modo meio da sua ação, mas você vai detalhar mais um elemento. Tá? Então você vai detalhar mais um elemento. Presta atenção nisso aqui, que a galera tá pensando, meu Deus, mudou a redação. Não mudou. É só você agora oficialmente detalhar mais um elemento. E outra coisa, eu vou dar minha dica que é muito mais fácil você detalhar a função do agente, de quem vai resolver. Eu vou mostrar um exemplo para vocês. Então você está lá na sua conclusão. Portanto, medidas são necessárias para resolver a problemática X. Para isso, cabe ao Ministério da Educação, que tem por função garantir o acesso ao ensino para todos os brasileiros, criar um projeto regional por meio de... Aí você começa a dizer o modo, o meio de colocar em prática isso. A fim de que, aí você resolve os problemas do seu desenvolvimento 1 e 2. Resultado a partir dessas ações, a partir de medidas como essas, será possível alcançar tal coisa. Então você tem 3 momentos, detalhar mais um. Eu vou explicar mostrando um exemplo, tá bom? Eu vou explicar exatamente mostrando um exemplo. Gente, chegou na hora de fazer, ó, introdução, 2 ou 3 momentos. Na introdução você tem o dever de contextualizar o seu tema, apresentar oficialmente o tema e apresentar as teses que você vai discutir. Chegou no desenvolvimento, você tem a obrigação de falar de 3 coisas, você tem 3 momentos. Tópico frasal apresentando a problemática daquele parágrafo. Segundo momento, trazendo informação para comprovar a sua teoria. Terceiro momento, fechar o parágrafo, concluir a ideia. Segundo desenvolvimento, terceiro parágrafo do texto, você faz o tópico frasal, introduzindo, traz a informação para comprovar, faz uma conclusão para fechar. Pode sim fazer uma conclusão só com solução dos 2 parágrafos, certo? Olha só então, e na conclusão você tem 3 momentos também. Você, primeiro momento, reconhece a necessidade de resolver o problema com uma frase bem básica. Você soluciona, que é a parte mais importante, e você faz uma frase final com o verbo no futuro, será possível. Sempre o verbo no futuro, porque lá na frente vai acontecer isso. Que mudança é essa na correção? Não houve mudança na correção. Gente, não houve mudança, estou afirmando para vocês, certo? Não se desesperem com esse negócio que rolou aí. Você vai fazer a conclusão como você sempre fez, você só vai adicionar agora mais um detalhamento que eu vou mostrar nessa redação nota 1000 do ano passado, sobre os estigmas relacionados à saúde mental, e aí vocês vão perceber o que eu estou falando aqui em relação à estrutura. Olha aqui, vamos comigo, observa, são 2 detalhamentos, mas tu pode fazer em uma frase só. Tu pode resolver só um, mas o ideal para garantir os 200 é você resolver os 2 problemas.
Eu sempre faço uma solução só, já resolvendo os dois problemas. Tá bom? Pode sim ser duas propostas para quem tá me perguntando. Uma completa e uma pela metade. A gente vai falar de tema, Luiz. Fica tranquilo que a gente vai falar de tema. Tá bom? GF que ultrapassa a margem por conta de seus formatos podem prejudicar? Podem, cuidado. Sim, a live vai ficar salva. Ó, isso, vocês estão tudo enlouquecendo junto. Vocês parem. Vocês estão me deixando nervosa. Se liga aqui, ó. Nise da Silveira foi uma renomada psiquiatra brasileira que, indo contra a comunidade médica tradicional da sua época, lutou a favor de um tratamento humanizado para pessoas com os transtornos psicológicos. Olha aqui o começo dessa redação sobre os estigmas da saúde mental. Introduziu o assunto. Fechou? Depois da introdução desse assunto, no contexto nacional atual, olha a ponte aqui. Eu jogo agora a Nise da Silveira para o contexto atual, porque a Nise aconteceu antes. Então, eu apaguei tudo, não. No contexto nacional atual, indivíduos com patologias mentais ainda sofrem com diversos estigmas criados. Olha o tema. Estigmas criados. Tema apareceu aqui, teses. Isso ocorre pois faltam informações corretas sobre o assunto. Olha aqui a tese 1, gente. Faltam informações corretas sobre o assunto. Então, onde que vai ser discutido isso? Isso vai ser discutido no desenvolvimento 1, tá vendo? E também existe uma carência de representatividade desse grupo nas mídias. Então, aqui eu tenho desenvolvimento 2. Sobre os estigmas criados, vai ser falado sobre a falta de informações e sobre a carência de representatividade desse grupo nas mídias. Estão vendo aqui? Vai ter, na minha live de agora, a gente vai falar sobre repertórios, certo? Olha aqui, separação silábica, para quem tá perguntando aí, gente, chegou no final da linha, tô separando silabicamente. Pro, ble, tracinho do lado, e aqui embaixo eu continuo, ma, ponto. Se eu não tiver espaço para botar o tracinho do lado, eu boto embaixo ou eu boto em cima. E puxar aqui esse tracinho é opcional, tá bom? Você não precisa puxar o tracinho aqui, é uma opção, é uma escolha, mas não é obrigatório. Mas o tracinho aqui com certeza tem que estar para quem tá me perguntando sobre a separação silábica, ok? Duas informações dos textos motivadores. Sim, tu pode usar, sempre parafraseando para não parecer que tu tá copiando nitidamente. Pode usar longa-metragem, eu acho super chique usar longa-metragem, Maria de Fátima. Eu acho super chique assim, tipo, o longa-metragem. Acho muito chique. Introduçãozinha foi? Foi, né? Sucesso, vocês já fazem isso, vocês estão super preparados para a introdução. Agora olha o desenvolvimento. Tese 1, informação, ó. Primariamente, que significa primeiramente. Vale ressaltar que a ignorância, lembra que a tese 1 é sobre falta de informação, é uma das principais causas da criação de preconceitos contra portadores de doenças psiquiátricas. Tópico frasal introduzindo a ignorância. Sob essa ótica, olha o conectivo aqui que chique. O pintor holandês Vincent van Gogh foi alvo de agressões físicas e psicológicas por sofrer de transtornos neurológicos e não possuir o tratamento adequado. O ocorrido com o artista, ou seja, o que acabou de se contar, pode ser presenciado no corpo social brasileiro, sinônimo de sociedade e corpo social, visto que apesar de uma parcela significativa da população lidar com alguma patologia mental, ainda são propagadas informações incorretas sobre o tema. Esse processo de informações incorretas fortalece a ideia de que integrantes não são capazes de conviver em sociedade, reforçando estigmas antigos e criando novos. Olha o problema do estigma, que é o tema. Fechamento do parágrafo. Dessa forma, a ignorância contribui para a estigmatização desses indivíduos e prejudica o coletivo. Para a galera que estava pedindo para eu explicar, para a galera que falou, como assim explicar mais sobre essa explicação? Olha isso, galera. Vincent van Gogh, estou explicando, ó, o ocorrido pode ser presenciado no corpo social brasileiro, visto que apesar de uma parcela da população lidar com alguma patologia, ainda são propagadas informações incorretas. Esse processo piora a situação. Isso tudo é explicação com base a partir da informação. É assim, tá?
É assim, a gente lança a informação e depois a gente lança uma reflexão. Olha o desenvolvimento 2 agora. Sobre a questão, olha lá na introdução o que era, carência de representatividade. Ademais, olha esse conectivo aqui, ó. Além disso, a carência de representatividade, olha a tese 2 aparecendo aqui, ó. Carência de representatividade nos veículos midiáticos fomenta o preconceito contra pessoas com distúrbios psicológicos. Exemplo, nesse sentido, a série de televisão da emissora HBO Euforia mostra as dificuldades de conviver com o transtorno afetivo bipolar, ilustrado pela protagonista Rui, que possui a doença. Olha o elemento articulador aqui, a série, porque eu já falei dela, é um exemplo de representação desse grupo nas artes falando sobre a doença de maneira responsável. Contudo, ou seja, apesar disso, ainda é pouca a representatividade desses indivíduos em livros, filmes e séries que, quando possuem um papel, muitas vezes são personagens secundários e não há um aprofundamento de sua história. Então trouxe Euforia. Mas em Euforia há uma representatividade, então eu trago o contudo para contrapor o que aparece aqui. Apesar dessa série, ainda é pouca representatividade. Isso que é a explicação após a informação. Conclusão do parágrafo. Desse modo, esse processo de não valorizar agrava os estereótipos contra essas pessoas e afeta sua autoestima, pois eles não se sentem representados, tá? Deixa eu ver o que mais, onde colocar citação, como encaixar. Juliana, aqui, ó, por exemplo. Nesse sentido, é válido destacar o que o fulano de tal disse. Abre aspas, coloca a frase dele. Isso significa que é a mesma coisa, é a mesma estrutura. Tem mais de 7 linhas, Giovana, mas como eu falei lá, aproximadamente 7 linhas. Você não vai perder ponto se você fizer 9. Aproximadamente é um número para você conseguir se basear para ter uma noção de qual tamanho ideal, de qual tamanho está de boa. Lembrando que a conclusão, como ela tem muita coisa para fazer, às vezes ela vai ficar maior e não tem problema. Essa redação não passou de 30 linhas, ela está digitada, gente, mas oficialmente a letra da pessoa era bem pequena, tá? Certo? Olha agora para quem está falando do agente. Poderia ter trocado por seriado? Poderia. Olha aqui, ó. Olha a conclusão. Se liga aqui. Gente, agora é a hora. Agora é a hora da atenção total de vocês. Presta atenção. Portanto, medidas são necessárias para reverter essa problemática relacionada à saúde mental. Tá vendo? Frase inicial, reconhecendo a necessidade de resolver o problema. Agora, bora para a solução para isso. Faça imprescindível que a mídia, agente, elemento 1, instrumento de ampla abrangência, olha a função da mídia aqui, galera, travessão, instrumento de ampla abrangência. Isso aqui é um detalhamento do agente. O agente mídia que tem por função ter ampla abrangência, travessão, travessão. O que é isso aqui? Isso aqui é um aposto. O que o aposto faz? Ele traz uma informação adicional, tá? Ele adiciona uma informação adicional, ele coloca uma informação adicional que ela pode estar entre vírgulas, ela pode estar entre parênteses, mas eu estou aqui especificando a função da mídia. Então, faça imprescindível que a mídia, instrumento de ampla abrangência, informe a sociedade a respeito dessas doenças e sobre como conviver com pessoas portadoras. Então, a ação é informar. Como vai informar? Por meio de comerciais periódicos nas redes sociais e debates televisivos. Mas para que tudo isso? A fim de formar cidadãos informados. Aqui eu estou resolvendo qual o problema? O problema do desenvolvimento 1, da ignorância. Paralelamente, então, ao mesmo tempo, olha o conectivo aqui, o Estado, principal promotor da harmonia social, olha só a função do Estado aqui, deve promover a representatividade de pessoas com transtornos mentais. Então, a ação é promover representatividade. Como? Por intermédio de incentivos monetários, dinheiro, para produzir obras sobre o tema. Para quê? Qual a finalidade? Com o fato de amenizar o problema. Terminei de solucionar a frase final com o resultado. Assim,
o corpo civil será, olha o verbo no futuro, lá na frente, mais educado. E os estigmas, olha o tema, contra indivíduos com patologias mentais não serão uma realidade do Brasil. Conclusão, solucionando os dois problemas. Duas frases completíssimas. Dava para juntar tudo em uma só se quisesse, mas olha aqui. Quem? Mídia. Qual é a função da mídia? Instrumento de ampla abrangência. Qual vai ser a ação? Informar. Como? Por meio de comerciais. Para quê? A fim de formar cidadãos informados. O que mais? O Estado. Quem? Qual a função dele? Promover harmonia. Vai fazer o quê? Qual é a ação? Promover representatividade. Como? Por intermédio de dinheiro, incentivo monetário. Para quê? Com o fato de amenizar o problema. E esse é o detalhamento, certo? O que mudou foi explicar o agente como nesse do Estado. Exatamente, eu trouxe esse exemplo para vocês entenderem. Esse bafão todo aí da mídia mudou o Enem, mudou redação, mudou correção. Gente, é só para vocês adicionarem uma coisinha a mais que alguns de vocês já faziam. E outra, as redações nota 1000 do ano passado já estavam fazendo isso. Isso não é uma novidade. Isso já está lá no manual dos candidatos. Só que agora o corretor ele vai procurar oficialmente por isso. Então não tem muito mistério. Não é uma grande novidade, não é uma grande mudança. É você fazer só mais uma coisinha. Falou a gente, explica qual é a função dele. Por isso, esta semana você vai estudar os ministérios e identificar as funções dos ministérios. Tá? Beleza? E aí, olha aqui, ó, eu fiz um modelo pronto de conclusão para vocês, para quem tá muito ansioso, para quem tá muito nervoso e quer decorar essa conclusão. Eu coloquei aqui, ó, portanto, medidas são necessárias para mitigar o problema da fome. Medidas são necessárias para implementar a educação digital dos idosos. E assim você consegue trazer a frase 1 de reconhecimento do problema. Para isso, ó, é dever do, você vai colocar quem é que vai fazer, que tem por função o quê? Aí você vai detalhar, informar, ou criar, ou implementar, ou desenvolver, e aí você vai dizer qual é a ação. Então, ó, até aqui eu tenho agente, o detalhamento desse agente, a ação feita por esse agente, por meio de quê? Você vai dizer como você vai colocar em prática essa ação e o efeito, a finalidade, geralmente é resolver os problemas que você apresentou. Terceira parte da conclusão, a partir de ações como essas, verbo no futuro será possível. E aí você diz o resultado. Esse é um presentinho para você, tá? Então você vai fazer o ministério e a função desse ministério. Tudo bem? Aí você fecha o quinto elemento necessário. Agora vamos lá. Na conclusão não precisa voltar a essas informações, tá? Você só dá soluções, tá bom? Sim, tem que colocar as frases reflexivas nos finais dos parágrafos. Vamos falar de tema agora? Agora que a gente relembrou essa estrutura aqui. Esse detalhamento, para quem tá falando assim, ué, eu vi que não precisava. Gente, você tem que detalhar alguma coisa. Só que é mais fácil nessa altura do campeonato você detalhar a função que o agente tem. Várias redações nota 1000 do ano passado estavam detalhando e isso está no manual do corretor. O corretor foi orientado a encontrar isso na redação do candidato e da candidata. Posso afirmar para vocês que sim, que o corretor vai procurar por esse detalhamento, ok? Olha aqui agora, gente, simbora para os eixos temáticos e os possíveis temas. Ah, é agora, é agora, é agora. Pode ser outra coisa, não precisa ser o agente. Pessoal, simbora, meu povo! Pode usar 2 ministérios? Pode usar 2 ministérios, tá? Evelyn, tu ainda vai continuar detalhando o meio modo, mas agora tu precisa detalhar mais alguma coisa, certo? Quando tu botar governantes, Fernanda, aí tu vai detalhar os governantes. Por exemplo, cabe ao governo, travessão. Pelas mãos do Ministério da Educação, travessão. Daí tu já detalhou, tá bom? Fechou? Diminui a letra, Levi. Diminui a letra, corta algumas palavras, certo? Pessoal, vamos lá. No eixo do meio ambiente eu coloquei para vocês pensarem um pouquinho sobre saneamento básico, o combate aos maus-tratos aos animais, as queimadas, a questão dos resíduos sólidos e a crise hídrica ou a crise energética. Muito forte o maus-tratos aos animais, porque a gente teve uma lei que foi reforçada este ano em relação aos animais, certo? Então aqui nós temos esses temas do eixo de meio ambiente.
No eixo da saúde, aqui eu já tenho mais possibilidade de tema, né? Ó, o combate ao tabagismo ou ao alcoolismo, muito forte o combate ao tabagismo como tema. Eixo saúde, que também é um pouco de eixo social, a valorização do esporte, ou mais especificamente a valorização da mulher no esporte, certo? Então, essa discussão relacionada à prática esportiva. Lembrem que o ministério responsável por isso é o Ministério da Cidadania, que tem uma secretaria especial do esporte. Os perigos da automedicação, a questão da vacinação, combate à pobreza menstrual extremamente atual, tá? Então, talvez por isso não caia ainda, por conta de ser muito atual. Incentivo à doação de órgãos ou incentivo à doação de sangue. O combate às consequências dos padrões de beleza, que muitas vezes geram depressão, ansiedade, transtornos alimentares, procura por muitas cirurgias e, especificamente, a questão dos transtornos alimentares. Isso tudo no eixo voltado para a saúde. Precisa detalhar a ação e a função do agente? Você vai detalhar o modo, né? Tu vai detalhar a ação com o modo meio e você vai ter que detalhar mais alguma coisa, tá, gente? Certo? Olha só o eixo educação. No eixo educação, eu coloquei caminhos para combater o analfabetismo, até porque a gente está quase chegando na nossa data como meta para a PNE para acabar com o analfabetismo, mas nós temos 11 milhões de analfabetos no Brasil. Combate à evasão escolar, ao abandono do processo educacional, caminhos para implementar uma educação financeira na sociedade ou talvez caminhos para implementar uma educação musical. Os dois são previstos como obrigatórios no ensino, certo? Então é hora de efetivar essas duas educações. A questão do letramento digital dos idosos, então a questão de gerar a alfabetização dos idosos em meio à tecnologia, tá bom? E o combate ao bullying ou o combate ao cyberbullying no eixo educacional. No eixo social tem bastante tema, olha só, eu coloquei combate à cultura do cancelamento, eu coloquei a questão da valorização indígena, a problemática da mobilidade urbana, que é um tema muito antigo e nunca caiu, o combate à fome, a resolução, né, o fim das pessoas em situação de rua, tá? A garantia dos direitos LGBTQIA+, ok? Não seria polêmico por conta do corte? Então, pois é, né? Olha aqui, no eixo social, os direitos trabalhistas dos trabalhadores domésticos, como efetivar esses direitos, já que é previsto em lei, mas teve vários problemas este ano, ou o combate ao trabalho análogo à escravidão. Temos caminhos para implementar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, mas esse aqui tá muito forte, ó. O combate ao crime de perseguição virtual. O Brasil agora tem uma lei. É uma novidade de abril deste ano, uma lei para combater o crime de perseguição virtual, tá, gente? Combate ao assédio moral no mercado de trabalho, combate ao racismo estrutural e a questão da valorização dos patrimônios históricos. Eu coloquei aqui um monte de informação. Na verdade, um monte de informação não, eu coloquei um monte de tema. Gente, um monte de tema de todos os eixos para vocês pensarem em eixos. Porque mais importante do que pensar em tema é pensar em blocos de assuntos, porque assim você consegue ter repertórios mais fortes e mais possíveis, certo? Então, todos esses eixos, eles têm possibilidade de aparecer, tá? Eu coloquei algumas alusões para vocês estudarem. Olha aqui, eu coloquei alusões voltadas para a parte da literatura. Então eu trouxe, por exemplo, a geração do romantismo, que fala em Canção do Exílio. Dá para usar em temas voltados para o meio ambiente, porque era uma época que valorizava muito a natureza. Hoje em dia a gente já não percebe mais tanto essa valorização. No processo de industrialização brasileira, a gente tem toda a despreocupação ambiental, porque era um grande objetivo gerar essa efervescência da industrialização. No arcadismo, a gente tinha muita valorização da natureza que a gente já não percebe mais hoje em dia. Sim, ô Tamires, eu botei ali o tema, ó, perseguição virtual, tá aqui, ó, galera. Combate ao crime de perseguição virtual, o stalking. Coloquei a dos idosos, que eu acho muito forte também. Coisas voltadas para o eixo tecnologia, né? Internet, rede social, mas perseguição virtual tá aqui, tá? Coloquei também o conceito de saúde para a OMS, lembrando que para a OMS, saúde não é só não ter doenças, certo? Mas é simplesmente ter completo bem-estar físico, mental e social.
Então não é só não ter doença. Coloquei aqui a ideia de Sêneca, que dizia que parte da cura é o desejo de ser curado, de você ir em busca de uma cura, de você querer a cura. Dá sim para colocar anime perfeito, tá? Pode sim, com certeza. Olha aqui as outras alusões. Eu trouxe filosofia e sociologia para vocês, hein? Depois vocês têm que pegar esse material. Não esquece, embaixo da nossa live, bem abaixo da nossa live, gente, tem o quê? Tem um link para vocês clicarem, que vocês entram no grupo de WhatsApp para pegar o slide que eu usei aqui, certo? Mateus, pode usar anime sim, com certeza. Coloquei aqui, ó, Kant, coloquei Pitágoras. Pode colocar a citação do Platão sobre saúde. Não tem problema. Não pode fazer conclusão no estilo síntese. Galera, presta atenção, a gente acabou de falar de conclusão. Conclusão Enem é super detalhada. Coloquei várias referências para o eixo educacional para vocês usarem. Olha aqui, ó, Pitágoras, Paulo Freire, Edgar Morin, Kant. Coloquei John Rawls para a questão do véu da ignorância, que busca uma teoria de justiça. Coloquei Thomas Hobbes, um clássico de Thomas Hobbes. Coloquei Hannah Arendt, que fala sobre o conceito de banalidade do mal, muito conhecido. Várias redações no Nota 1000 já utilizaram essa referência dela. Eu coloquei ainda também o Gilberto de Menstein, que fala que a nossa cidadania ela é uma cidadania de papel. Então vamos supor, eu tô lá falando sobre o letramento digital dos idosos. Aí eu coloco assim, que no Estatuto do Idoso está previsto que ele deve ter acesso à tecnologia, tá, gente? Levi, já falei que sim, pode usar anime, com certeza. Olha só, tô lá falando que a dificuldade em efetivar o letramento digital dos idosos é vista como um desrespeito ao Estatuto do Idoso. Isso pode ser comprovado com um conceito defendido por Gilberto de Menstein de que a cidadania ela é de papel. Isso significa que, embora haja um estatuto que prevê garantias e direitos à terceira idade, todos esses estão apenas no papel, não ultrapassando as páginas desse direito e transformando esse idoso em um idoso também de papel. Perceberam ali a linha de raciocínio que eu fiz? Pode com certeza citar a Bíblia, pode usar anime, pode citar a Bíblia, pode citar um monte de coisa, tá, gente? Coloquei a historiadora Lilia Schwartz, que fala sobre a construção do conceito de cidadania. As referências de cidadania vocês vão poder usar muito, gente. Trouxe a Angela Davis, que discute a questão racial. Aristóteles falando que o homem é um animal político. O Milton Santos, que fala também sobre uma cidadania que é mutilada. Chimamanda Ngozi Adichie, que é uma escritora nigeriana que fala que quando a gente propaga preconceitos, nós estamos caindo nos perigos que existem de reproduzirmos histórias únicas narrativas e olhares únicos. Coloquei Nietzsche, não poderia não colocar Nietzsche quando ele fala sobre o egoísmo, sobre o niilismo, que é quando a gente abre mão dos poderes supremos, dos valores supremos de respeitar o próximo. Trouxe para vocês Gilberto Freire, que diz que as relações que foram consolidadas na Casa Grande e na Senzala não acabaram, embora já não haja mais Casa Grande e Senzala. Olha esse aqui para o tema de... qualquer tema de tecnologia, gente. Qualquer tema que envolva internet, tecnologia, toda a tecnologia gera os seus excluídos. Infelizmente, a gente tem um avanço tecnológico, mas a gente tem uma exclusão. Ou Steve Jobs, né, que a tecnologia move o mundo, mas infelizmente... Ao mover o mundo, muitas vezes não haverá, as pessoas muitas vezes irão pelos caminhos errados, não recebendo assistência, não recebendo a tecnologia, não se incluindo. Byung-Chul Han, um ótimo pensador da modernidade, que fala que estamos vivendo em uma sociedade do cansaço, uma sociedade da exaustão, a sociedade moderna marcada pelo cansaço de tantas exigências. Dá para usar em vários temas de redação isso aqui, tá? Qualquer eixo dá para usar isso aqui, porque estamos vivendo a modernidade e os temas envolvem a modernidade. A sociedade do espetáculo, uma sociedade que tem uma necessidade extrema de se exibir, certo? Uma sociedade que tem uma necessidade extrema de exibir, de criar padrões, de marginalizar. Gente, tem muita coisa. Colocar conceito na redação pode ser repertório? Sim, você pode começar a sua redação definindo o conceito, o nome, a explicação.
do seu tema, tá? Então, olha só, gente, presta atenção aqui em mim. Eu tenho um recado muito importante para dar para vocês agora. Um exemplo com cidadania mutilada, Fabiana? Claro, olha só. Quando, por exemplo, eu tenho qualquer garantia na lei e eu não consigo colocar em prática, é uma cidadania mutilada. Eu vou dar um exemplo, sei lá, em pobreza menstrual. A pobreza menstrual revela uma cidadania fragmentada, tá? Nesse sentido, a miséria relacionada à menstruação explicita uma fragmentação legislativa. A exemplo disso, é válido destacar o que Milton Santos conceituou como uma cidadania que é mutilada, ou seja, quando o cidadão não se vê com seus direitos garantidos por completo e, assim, está aos pedaços na sua construção de significado. Pode usar John Locke com certeza, pode citar games, pode citar série, pode citar livro, pode citar anime. Gente, presta atenção no que eu vou falar. Você pode usar qualquer informação que você tiver na sua mão. Sabe por quê? Porque o Enem, ele valoriza o quê? Com base no seu conceito de mundo, com base na sua bagagem. E, gente, vocês têm muita bagagem. Lá no dia, não importa qual é o tema. Sabe o que importa? Importa que vocês tenham uma história, que vocês tenham uma caminhada, que vocês tenham uma trajetória que foi feita até aqui. E olha que essa trajetória teve bastante coisa, tá? Olha essa semanada que a gente tem aí pra vocês que começou hoje. Só nessa semana já vai ter muito repertório pra vocês usarem na redação. Mas mais do que isso, vocês carregam aí na mochilinha de vocês muito repertório. Então, tenho certeza que vocês têm bagagem para usar nessa redação. Selecionem as 3 melhores informações que vocês tiverem e confiem. Mantenham a estrutura que tem aqui nesse slide, solucionem os problemas que vocês apresentarem, detalhem a ação, expliquem a função do ministério, que é só sucesso, tá, galera? Todo o repertório é válido, vocês podem usar. Mobilidade urbana usa industrialização. Sério, gente. Não tem erro. A história de vocês vale como repertório, a bagagem de vocês vale como repertório. Vocês não caíram do nada na prova do Enem. Vocês têm uma trajetória. Valorizem a trajetória de vocês para essa redação. Tá bom? Vai dar tudo certo. Tenho certeza que vocês vão arrasar. Vocês estão se preparando muito ao longo dessa semana. Não percam as lives, assistam. Elas vão ficar salvas, sim. E ó, vem aqui no link aqui embaixo para acessar esse material aqui que tem um monte de informação. Não deixa de baixar esse material, gente. Vai ajudar um monte de vocês, tá? Sério mesmo, vocês são demais. Obrigada, obrigada, obrigada pela participação. Vocês são incríveis. E eu fiquei muito feliz de ter tido esse momento aqui com vocês, já na segunda, porque agora ao longo da semana vocês dão uma revisada, tá bom? Um super beijo. Amo vocês! Vai dar tudo certo! Vem 1000 que a gente, ó, vamos arrasar! Que venha o 1000 que a gente tá só esperando, né? Vamos lacrar nessa redação que a gente vai ganhar 1000. Só dá ali no 1000 que vai dar tudo certo, eu tenho certeza. Tchau, gente! Beijo, boa redação, bom Enem!